Manos e manas, na verdade eu soube que ontem nós tivemos o pico dos assistentes na internet em 70 assistentes. 70 assistentes passam das 140 pessoas. Com as mais 40 que estavam lá no culto presencial, nós tivemos aí então 180, pelo menos 180 assistentes a um culto de oração. Por isso eu fiz aquela ironia, né? Aquela brincadeira de dizendo bendita pandemia, porque antes da pandemia nós nunca tivemos tanta gente assistindo assim o culto de oração em relação ao número de membros da igreja. Na verdade, irmãos, a gente tem que crer que Deus usa as coisas difíceis, complicadas, às vezes até inexplicáveis, para nos ensinar e também para nos abençoar, né? Eu li há poucos dias um artigo de um pastor que vive numa região de intensa perseguição, ainda sob influência do Estado Islâmico, e ele diz assim: graças a Deus pelo Estado Islâmico, porque eles prendem, torturam e matam, e eu batizo. Batizo pessoas decepcionadas com o Islã, decepcionadas com tudo que veio por causa do Estado Islâmico, porque nesse Estado Islâmico depositavam a sua confiança, e agora descobriram que estavam completamente enganados, e aí se abrem a mensagem do Evangelho de Jesus Cristo, o Evangelho puro e simples, onde não há nenhum tipo de engano. Com certeza existem pessoas que dizem que não creem em Deus, como existem aquelas que dizem que Deus existe, mas não estão nem aí para isso, e que em ambos os casos são pessoas decentes, honestas, preocupadas com a injustiça e com o bem-estar dos outros. Enfim, praticam o que nós facilmente identificamos como realidades que fazem bem. Quando eu estive em Angola, eu conheci parte do trabalho dos Médicos Sem Fronteiras e eu ouvi relato de pessoas de lá falando do que esses médicos, na grande maioria jovens, vindo de países ditos do primeiro mundo, muitos de famílias abastadas, eram capazes de fazer em meio às bombas e tiroteios, no desespero de socorrer as pessoas feridas. Fiquei pesaroso quando soube que a maior parte deles diz não acreditar em Deus e de que os outros têm noções muito vagas acerca do que Deus pode ser. Uns poucos entre eles são cristãos. A questão é que, diante disto, nós temos de chegar à conclusão de que pessoas assim não têm valores morais objetivos. Isto é, eles são o que são porque escolheram ser assim, porque acham que deve ser assim, porque assim estarão melhorando o mundo no qual vivem. E aí deixe-me dizer que mesmo que não creiam em Deus, Deus os abençoa, Deus abençoa esse tipo de pessoas, mesmo que elas sejam o que a Bíblia diz que elas são aos olhos de Deus, porque aos olhos de Deus, segundo a Bíblia, quem diz que Deus não existe são loucos, são os loucos que dizem isso, loucas aos olhos de Deus, pessoas que são loucas aos olhos de Deus. Mas por quê? Porque fazem coisas boas, são abençoadas por isto. Na verdade, os valores morais, éticos dessas pessoas, que podem então ser valores bons, são, no entanto, para eles, o produto da evolução sociobiológica da humanidade. É tão somente uma questão de escolha, de gosto pessoal, aos nossos olhos até heróicos, mas sem o sentido do mais profundo, do eterno, que está além dos olhos, que está além do que a mão pode fazer ou pode alcançar, e está além do até onde os pés podem ir. Fazem o que fazem, mas no fundo acham-se livres para deixar de fazer o que fazem de bom para fazerem o que é mal, porque afinal tais pessoas acreditam que vieram do nada e vão para o nada depois desta vida. E olha, quem vive achando que depois da vida vem o nada, ainda que faça coisas boas, tem chances enormes de cometer desatinos inimagináveis, porque na verdade tal pessoa está convencida de que não tem um Deus a quem terá de prestar contas e entende que só tem de prestar contas a si mesma. Até pode dizer que está prestando contas à humanidade, mas no fundo acredita que só deve explicações a si mesma. Mas a história não nos mostra, alguém pode perguntar, mas a história não nos mostra, pastor, também aqueles e aquelas que profundamente crentes em Deus cometeram, no entanto, desatinos? Sim, e eu diria que Davi é a melhor resposta para esta questão.
um homem profundamente temente a Deus, cometeu desatinos ao adulterar com Batseba e armar a morte do marido dela para salvar a sua reputação de rei. Mas exatamente por causa da sua crença em Deus, ao reconhecer o seu desatino, reconheceu que a miséria que passou a viver, a acontecer na sua vida, era por causa do seu pecado. Quem se dizendo profundamente crente em Deus e comete desatinos, alguns até em nome do próprio Deus, e não cai em si, amargando, lamentando o que fez, sem dúvidas, está incluso entre aqueles que Jesus diz: me dirão, Senhor, Senhor, mas eu lhes direi, nunca os conheci, afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Mateus 7, 21, 23. Crer em Deus não é só crer que Deus existe, é crer que Ele não vive lá no céu sem se importar comigo, como canta um dos nossos inetos. É crer então que Ele sabe quem eu sou, como eu sou. E isto não é porque Ele é onisciente e aí sabe de todas as coisas, mesmo antes que essas coisas aconteçam. Mas por quê? Porque se tornou um ser humano como ser humano eu sou. E foi isto que aconteceu em Jesus Cristo. Deus se tornou visível aos olhos humanos, Deus se deixou tocar pelas mãos humanas e, meu Deus, de certo modo, Deus se deixou matar numa cruz. E então, por causa do que Jesus Cristo fez, por causa dos nossos pecados, por causa das nossas mazelas, por causa da nossa estupidez, essas realidades ruins não precisam e não tem mais como determinar a nossa maneira de viver se nós nos dermos a Jesus Cristo. E isso vai fazer, e isso faz toda a diferença. Isso nos estimula a sermos pessoas decentes, honestas, preocupadas com a injustiça, com o bem-estar dos outros, porque não resistindo a todas essas verdades sobre Deus, nas quais, com a ajuda do seu Santo Espírito, nós passamos a acreditar, nós descobrimos que nele, em Jesus Cristo, nós podemos escolher o amor mesmo em meio à dor, a esperança mesmo em meio ao pavor e levar isto aos outros. Afinal, como ele, Jesus, diz, eu sou a vida. Então eu e você passamos a fazer o que fazemos, nós passamos a ser o que somos, porque em Jesus Cristo Deus passa a estar presente na nossa história. Deus passa a fazer parte da nossa história. O Deus criador, sustentador dos bilhões de planetas, dos sextilhões de estrelas, que lembra ao salmista, Deus chama cada uma delas pelo próprio nome, este Deus, único Deus, está presente na minha e na sua vida. E esta realidade, conquanto não faça das nossas vidas um viver sem lutas, sem dor, realidades que às vezes, algumas vezes, nos fazem chorar, nos fazem e farão chorar, nos fará, no entanto, com que eu e você sempre experimentemos o que ele, Jesus, promete, quando diz, venham a mim, vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu aliviarei vocês, tomem sobre vocês o meu domínio, aprendam de mim, que sou manso e humilde de coração, e vocês acharão descanso para as almas, para as vidas de vocês. Mateus 11, 28 e 29. Poder crer nisto, dá a quem crer razões para ser uma pessoa honesta, preocupada com a injustiça, com o bem-estar dos outros, porque passa a ter motivos eternos para isto. Esta pessoa sabe que pode pedir com certeza de que não está falando com o vazio, não está falando com o nada, ao contrário, sabe que está falando com alguém que não pode ser comparado a ninguém e por isso diz de coração e com confiança, Senhor, olha quão grande é o mar da vida, quão pequeno e frágil é o meu barco nela. Mas porque, por tua graça, Jesus Cristo está no meu barco, mesmo que as ondas estejam bravias e os ventos da vida furiosos, não afundarei. Chegarei à terra firme como uma mensagem de esperança para a minha vida e para a vida de muitos e de muitos outros.